Olá, pessoal. Estamos ao vivo. Boa tarde, Vou boa mandar aqui noite a pro todos e pessoal. todas. Que eu sou o Luiz, estou aqui com o Rodrigo do GTUSP e hoje a ideia é a Tudo bom? gente conversar um pouco sobre a segunda fase do processo de transferência. Processo aí que se alongou durante todo o ano, com esse ano atípico que a gente está tendo, com todos os adiamentos, tudo que é a prova da primeira fase, mas ela enfim aconteceu agora no dia 6 de dezembro. Em breve, o Laércio, também, que é estudante da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, nosso ex-aluno também da transferência, Rodrigo, que foi aluno da Poli, vai estar aqui conosco. Bom, primeiro, parabenizar todos, né, que conseguiram ser aprovados, que foram convocados para a segunda fase. Esse processo, apesar de todas as dificuldades, foi um processo bastante competitivo, aí as pessoas tiveram bastante concorrência, então parabéns aí para você que foi convocado e que tem a segunda fase agora aí nos próximos meses. A gente vai colocar o link, a gente vai falar algumas coisas aqui para vocês e depois a gente vai colocar alguns links. Então a gente vai pôr o link da Pró-Reitoria de Graduação. O que tem nesse link na página? Lá você encontra todos os editais da segunda fase, com as datas retificadas. E aí isso a gente vai falar um pouco, porque cada unidade tem o seu edital. A primeira fase, gente, isso é importante a gente dizer aqui desde o início. Ela é feita pela FUVEST, então é uma prova só para todo mundo, ela tem uma organização central. A FUVEST é a fundação que organiza a prova da USP, o vestibular e também a prova de transferência. Já a segunda fase, ela é organizada por cada uma das unidades. Então, se você vai fazer, está prestando para a Faculdade de Ribeirão Preto ou para a Poli, então a Poli tem o seu processo, a sua prova, a Faculdade de Ribeirão Preto tem a sua. Aí a cada unidade, né, cada faculdade de dentro da Universidade de São Paulo que organiza a prova. Então, hoje saiu a relação dos aprovados, dos convocados. Em breve, a nota de corte deve ser publicada. Geralmente, a FUVEST leva alguns dias para publicar. Cada ano, eles têm um prazo, eles não definem muito bem isso. Mas, em breve, também a nota de corte será publicada. Então, a ideia é a gente dar uma passada geral nesses cursos da segunda fase. Falar também dos cursos que o GTUSP oferece. A gente já teve um ótimo resultado na primeira fase. A gente teve gente aqui, a gente estava ainda buscando todos os aprovados, mas a gente teve gente que foi convocada para a segunda fase de medicina, segunda fase da Poli de várias carreiras, segunda fase de arquitetura, segunda fase de ciências biomédicas, enfim, uma série de direito. Então, parabéns aí para todos os alunos. Lembrando sempre que a gente acredita no nosso curso desde 2012, a gente organiza, faz essa prova, tanto que a gente acredita que a gente tem um seguro aprovação aí para as pessoas que fizeram o curso conosco. Então, quem não foi aprovado e entregou todos os exercícios, fez assistiu todas as aulas, e mesmo assim, infelizmente, não conseguiu, a gente também faz a devolução do dinheiro, mas, para nossa grata surpresa, esse ano isso está sendo bem baixo. Grande parte dos nossos alunos que a gente viu até agora foram aprovados e convocados para a segunda fase. Então é isso. Eu acho que a primeira coisa que eu queria aí falar com vocês, já passar a bola aí para o Rodrigo, para a gente tentar aqui ser bem estético e depois abrir já para as perguntas. Rodrigo, queria entender para você, assim, que difere a segunda fase da prova de transferência da primeira fase? O que você pode dizer já de cara para as pessoas aí que estão nesse processo? Tudo bem, Luiz? Então, tá me ouvindo bem aí? Tá tudo ok? Bom, primeiro, queria, antes de responder sua pergunta, queria parabenizar todos os aprovados aí para a segunda fase, especialmente os nossos alunos, né? E quer dizer que agora que, digamos, o jogo fica sério, né? A gente tem, a maioria está olhando os editais retificados, né, com todas essas mudanças desse ano. A maioria ficou para o final de janeiro, começo de fevereiro, que é o tempo ainda de ingressar na USP no começo do ano que vem. Bom, mas o que eu falo todos os anos, e respondendo a sua pergunta, é que diferente, o pessoal se confunde, que diferentemente do vestibular, a prova da transferência, ela não necessariamente precisa ter o preenchimento de todas as vagas. Ela não é uma prova classificatória, que os melhores colocados vão entrar naquele número de vagas. Ela tem seus critérios de eliminação, ela é eliminatória. Então, sistematicamente, em alguns cursos, sobra vaga, eu posso falar especialmente ali da Poli, sei que vai sobrar vagas esse ano, mesmo tendo
mais candidato, naquele curso que tem menos, naquele curso que tem mais, porque o pessoal não consegue preencher os requisitos mínimos. E uma das teorias aí, por essa ineficiência da FUVEST, de não publicar a relação candidato-vaga, que era uma coisa tão simples de eles fazerem desde o início, logo após se encerrar as inscrições, a única explicação que eu tenho para isso é justamente essa confusão que as pessoas fazem. Porque a partir do momento que a FUVEST divulga a relação candidato-vaga, em alguns cursos ela ser uma relação candidato-vaga baixa, as pessoas iriam abrir mão da preparação e do estudo, né? E, diferentemente do vestibular, não. A pessoa tem critérios, ela precisa preencher uns requisitos mínimos, né? De acordo com cada edital da segunda fase. Então, na minha cabeça, a única resposta plausível para ela não divulgar essa relação candidato-vaga já antecipadamente é porque as pessoas se confundem com esses dois tipos de prova. Um tipo de prova classificatório, que é o vestibular que a gente está conhecido, e outro que é eliminatório, que é essa prova com alguns critérios. Luiz, depois eu queria pedir para você colocar, ou alguém colocar, o site da Pró-Reitoria, que eu acho que essa é a informação mais importante de hoje, né? Como houve várias retificações, né? Olha no site da Pró-Reitoria, pelo que eu olhei, todos já estão atualizados, não encontrei nenhum já com a data posterior, alguns estão com a entrega de documentos online, outros permaneceram presencial, então é muito importante colocar lá, consultar o seu edital retificado da Pró-Reitoria, da segunda fase, que está lá no site da Pró-Reitoria, para que você verifique quando que o próximo passo agora é a entrega de documentos. Ela vai acontecer online ou pode acontecer presencialmente. No caso da Poli, tem o e-mail online aí que o pessoal eu vou falar daqui a pouco mais especificamente sobre ele. O Laércio entrou. Legal, Rodrigo. Vamos aqui, chegou o Laércio. Olá, Laércio. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa tarde, Olá. Rodrigo, quem está acompanhando a gente. Tudo bom, Laércio? Tudo bem? Tudo certo. Laércio se apresenta, você foi o aluno do GETUSP também, né, na transferência de direito do ano passado, retrasado? Sim, eu entrei em contato com o pessoal do GETUSP aí, porque realmente a prova de transferência, como vocês estavam comentando, ela é uma prova muito pouco divulgada. Na minha opinião, ela é um pouquinho mal estruturada, ela deixa os alunos os candidatos muito confusos. Então, desde já, parabéns para quem passou aí. A primeira fase não é uma fase fácil. São 80 perguntas, sendo que o corte geralmente é bastante alto, então o índice de acerto tem que ser bastante alto. E eu recorri ao GETUSP porque é uma ótima ferramenta para você ter uma base ali do que estudar, até porque você pega o edital da transferência em si, ele é muito amplo, ele aborda vários pontos e o primeiro instinto de quem olha é ficar desnorteado, ficar com medo, então você tem que ter uma base legal aí de apoio. Ô, Laércio, me diz eu estava lembrando agora que você comentou da segunda fase, foi você ou foi o Marco que passou não tinha conhecimento do edital da segunda fase, depois que passou na primeira fase? Foi você ou foi o Marco que aconteceu isso? Tem uma segunda fase? Aí foi descobrir o que precisava estudar. Conta aí. Esse aí foi o Marco Paf, né? Quem conhece. Bom, pelo menos você já sabia do resultado. Já sabia que existia uma segunda fase. Sim, isso é importante. Legal. Então, acho que isso que vocês falaram é importante. Tem muita gente que não sabe, mas não é toda a etapa da segunda fase que tem prova. Tem curso que não tem prova, tem curso que tem prova, tem curso que tem prova, entrevista, currículo. Como é que é isso? Eu vou reforçar aqui novamente A gente postou o link aqui já. A Pró-Reitoria de Graduação /USP, né? Como é que você postou aqui? Bacana. Esses são todos os editais da segunda fase. Uma coisa importante é essa verificação desse edital, né? Principalmente por causa de todas essas retificações que aconteceram, né? E essas mudanças de datas e a próxima etapa, que é a entrega de documentos, né? Eu vou falar especificamente lá da Poli um pouco daqui a pouco, mas lá eles até criaram um e-mail para receber esses documentos durante a pandemia, né? Então é muito importante fazer essa verificação nesse exato momento, porque também isso já aconteceu em vários anos, porque agora quais são os documentos
geralmente exigidos, né? Histórico escolar, comprovante de matrícula. Então, também com esse processo de pandemia, tem um processo de você solicitar na sua faculdade de origem esses documentos, e com tudo isso que está acontecendo, juntando agora com as festas de final de ano, pode ser que, espero que não, mas alguns de vocês não consigam juntar essa documentação. Então, é muito importante fazer essa verificação na data de hoje, para já sair correndo atrás disso. Deixa eu verificar aqui, Luiz, não sei como é que você quer, ou falar um pouquinho mais detalhadamente da Poli, ou você... Como é que você... Eu acho que é interessante para a gente organizar aqui, a gente vai lendo algumas perguntas no final, algumas só que são pontuais, eu já vou passando aqui. O João Vitor perguntou onde encontra esse edital, tá naquele link, mas aqui o link específico, tá? Mas todo mundo, pessoal, galera, entre nesse site aqui da transferência, da Pró-Reitoria de Graduação da USP, que lá tem todos os editais. Outra pergunta... Quem não estiver conseguindo digitar aí, como esse link que o Luiz passou, é usp.br/PRG, Pró-Reitoria de Graduação. Aí lá você vai, estude na USP, transferência externa. Aí só os passos aí desse link que ficou muito quebradinho ali, mas é esse mesmo link. Aí, antes da gente entrar mais direto em alguns cursos, só uma pergunta geral que também as pessoas acabaram fazendo aqui. Tem previsão de data de medicina Bauru, tudo isso, previsão da prova, onde vai ser, o que você precisa levar, isso está nos editais que são nesse endereço que a gente acabou de passar. Lá tem. E só falando rapidinho em relação a Bauru, não tem porque é a primeira vez que acontece essa prova. Então, é o primeiro ano que acontece essa transferência externa para a medicina de Bauru, então a gente não tem esse histórico, né? A unidade não criou esse histórico ainda, porque é recente, tá? Então, só para também dizer aqui para as pessoas, o GETUSP a gente fez os cursos da primeira fase, né, para as 3 grandes áreas, exatas, humanas e biológicas, e agora para a segunda fase a gente está lançando os cursos para a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, para Medicina Veterinária e para a Poli, para as carreiras aí da engenharias da Poli. Então, acho que queria passar aí mais para vocês aí dizerem que são ex-alunos, que participaram já desse processo aí, que coordenam os cursos, vocês podem explicar um pouquinho melhor para o pessoal. Quem quiser. Lá é só falar começar? Os primeiros mais novos. Em primeiro lugar, eu queria reforçar um comentário que vocês fizeram com relação à documentação. Se eu não me engano, é o item 7 ou 6 do edital da transferência da FDRP, né? Para quem não conhece, da FDRP, da Faculdade de Direito da USP aqui de Ribeirão Preto. E existe ali um momento que você vai ter que entregar esses documentos, e esses documentos vão ser conferidos com bastante rigidez. Então, não deixem para a última hora, se antecipem com relação a isso. Quando a faculdade eu falo porque aconteceu no meu caso, quando a faculdade de vocês colocar um prazo muito grande para a entrega desses documentos, especialmente a ementa, que é o documento que eles mais conferem com rigidez, assim, peçam para, eventualmente, se a faculdade puder acelerar o processo de feitura desse documento, porque é muito importante, e lembrem de pedir para esse documento vir rubricado em todas as páginas, porque aconteceu, de pessoas que entraram comigo, quase perderem a vaga por não estar rubricada a página. A pessoa teve que estar aqui em Ribeirão, voltar para São Paulo. Rolou quase. Sério? Sério. Importante não descuidar, então, pessoal. Sim, fica a dica aí para vocês. Agora, fala um pouco do curso, como que é essa prova do direito aí, que é bastante concorrido, né? A gente teve uma previsão de nota de corte aí pelo cadastro que a gente fez bem alta. A gente sabe que tem bastante gente que se inscreve, né? Direito é uma carreira concorrida no vestibular. Como é que é essa prova? O que a pessoa tem que estudar? Como que você conseguiu passar? O que você estudou? Então, passada a primeira fase, você geralmente espera uma prova dissertiva, né? A FDRP, pelo contrário, e para a felicidade geral dos universitários e dos vestibulandos, é uma prova de múltipla escolha. Costuma ser mais fácil porque você tem métodos de chegar à resposta, mesmo que você não tenha certeza dela. Você consegue, lendo pelo tipo de resposta, pelo tipo de alternativa, você consegue eliminar e chegar numa resposta ok. As perguntas, elas não fogem do que está no edital. O problema é que o edital é muito extenso. Então, o que a gente faz no GETUSP é pegar as matérias e pegar os pontos mais importantes. Quantas disciplinas tem, Lerson, mesmo? Geral, assim. São 10? 13 disciplinas. 13. 10 disciplinas? Quantas disciplinas são mesmo? Eu acho que
Eu acho que Direito Ribeirão Preto é um dos editais com conteúdo mais extenso. Ele só se compararia ao edital antigo de medicina veterinária. Esse novo edital que saiu, já lá desde o começo do ano, não esse retificado, ele já contempla muito menos disciplinas. Eu acho que eram até 20 disciplinas, se eu não me engano, veterinária, agora reduziu para 6 ou 7. Deu uma bela melhorada. Mas, assim, a Poli sofreu um processo de dilatação e compressão do edital ao longo dos anos. Lá atrás começou com 5 disciplinas, hoje tem 3 disciplinas, e o cara precisa acertar 1/3 da prova, e por mais que eu vou ficar batendo nessa tecla, e não acertam de 9 questões, são dissertativas, no caso da Poli, não é múltipla escolha, e o pessoal não consegue acertar 3 pontos dos 9. Muito em virtude, que eu acho que é dessa falta de preparação, porque acha que já está dentro em relação, talvez, o número de vagas, principalmente nas disciplinas lá de engenharia do petróleo, acaba não passando ninguém nunca. Apesar de ter muitas vagas, o pessoal acaba não estudando, simples assim. Eu subi aqui, Poli é só isso mesmo, então, Rodrigo, álgebra linear, só isso, né, só, mas mecânica geral e desenho. Exatamente, são três disciplinas, essa álgebra linear mecânica. Esse ano a gente reformulou o curso, né, até porque a gente estava com um patamar muito elevado de aprovação, em torno de 70%, 80%, caiu um pouco, aí a gente reformulou ele completamente esse ano, para atingir o nível histórico aí que a gente tem ao longo desses anos, e desenho, inclusive eu sou professor de desenho, e algumas aulas aí ainda faltam, mas vão entrar antes do Natal, aguardem, quem for nossos alunos aí. Aí, conta um pouquinho aí, eu te interrompi, Lércio, continua falando aí de direito aqui para o pessoal também. Deixa eu aproveitar o gancho e falar que a gente também está finalizando aqui a parte do direito, as últimas aulas até o Natal, se Deus quiser, tá tudo lá, porque realmente o final de semestre tem sido corrido, mas as matérias mais importantes já estão lá, caso vocês queiram conferir, faltam 2 ou 3 só, e são as que têm menos incidência na prova. Olha a diferença ali, cobriu a nossa cara agora. As matérias do direito, da Poli, não cobria nada. Eu coloquei, esse é o programa do curso do Getúlio, né, que todos são orientações de estudos, mas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 disciplinas, é isso mesmo? É isso mesmo, tá certinho, tá certinho. E é legal pegar de veterinária, que veterinária é um curso que a Amanda, infelizmente, não conseguiu estar aqui com a gente, que ela é coordenadora, mas é um curso, ele já está montado, esse, que ela não está aqui, mas está, eu acho que a gente está aqui para se justificar, porque não está finalizado. Esse de medicina veterinária é um curso que já está todo finalizado e disponível aí para quem tá matriculado e os próximos alunos. Que, reduziu bastante, são essas 5 disciplinas só. Antes era mais do que 13, eu não sei se era 20, mas era mais do que 13, certamente. Mas, assim, eu acho que o principal, não sei se o Lars concorda comigo, mas o principal aspecto da transferência é que, diferentemente do um vestibular normal, onde a pessoa está se preparando no primeiro, segundo, terceiro ano do colegial, você se dedicar nessa reta final, inclusive eu acho que você é mais recente esse processo de transferência do que eu, você falar o quanto isso faz a diferença, assim, esse sprint final agora, né, a gente vai ficar certamente aí até o dia das provas da segunda fase em quarentena, né, por causa de tudo isso que ainda, esse segundo pico que está acontecendo, as vacinações, se ocorrerem, elas vão ocorrer para o pessoal mais velho, aí ninguém vai estar vacinado, digamos assim, fazendo a segunda fase. Acho que queria que você contasse um pouquinho quanto foi, eu lembro que você comentou que foi uma dedicação realmente intensa e é um sprint final que faz toda a diferença entre ali, porque as pessoas elas estão meio que no mesmo patamar, ninguém se preparou a vida toda para essa prova, ou tem uma preparação muito grande, então um sprint final, um estudo de reta final faz a diferença. Conta aí como é que foi a sua, que a minha eu nem me lembro mais, para ser sincero. Eu concordo 100%, porque a grande tônica desse processo todo é que até a primeira fase você estuda as questões que você já conhece, né? Aquelas questões clássicas de vestibular, as provas anteriores estão no site da FUVEST.
Então é mais... o pessoal costuma se dedicar mais na primeira fase, até porque você não sabe se você vai para a segunda ou não. Então não tem por que você começar a estudar tão cedo. Agora que o pessoal já passou, começa aquela rotina de, pô, chegou a hora, né? E no meu caso foi meio intenso, assim, porque eu fiz a minha trajetória na PUC, eu sou ex-aluno da PUC, né? Ela começou em 2017, aí eu tranquei o curso por algumas questões, assim, pessoais, questões financeiras também, e fiz 1 ano e meio de cursinho, o cursinho para entrar no vestibular regular mesmo. Não deu certo, eu voltei para a PUC e aí apareceu a transferência. Caiu no meu Facebook ali o post compartilhado de alguém e eu fui atrás. A primeira fase eu estava meio já calejado, devido ao Por causa do cursinho. cursinho, né? O cursinho ajudou. Sim. E a primeira fase de humanas, ela, em muita cultura contemporânea, eu imagino, é muito similar, né? Você acabou... Acho que os outros de biológicas e exatas é um pouco mais diferente, mas de humanas, o cara que está na pegada do cursinho faz toda a diferença mesmo. Ah, com certeza, ritmo de prova ali, tudo. E o tipo de questão, né, também. É leitura, é uma prova longa, porém, se você fizer com calma, com tempo, tomando cuidado com o tempo, especialmente, você consegue desenrolar bem. Aí chegou a segunda fase, né? Rodou a lista, inclusive foi no meu aniversário aí que saiu o resultado. Eu fiquei meio impressionado porque eu não esperava passar, assim. Eu estava trabalhando enquanto eu estava estudando para a primeira e para a segunda fase, né? Aí, eventualmente chegou a época da segunda fase, eu não tinha muito tempo para estudar, eu estava fazendo a faculdade, estava trabalhando também, fazendo estágio, e eu cheguei e falei, ó, eu preciso de 2 semanas para me trancar e estudar. Eu peguei o drive de resumos do centro acadêmico aqui da faculdade, imprimi tudo que tinha lá e comecei a ler, grifando. Para direito, para ciências humanas, o estudo geralmente passa por você ler bastante, ler e reler, e para mim ajuda bastante grifar o texto, porque depois você vai retomar, você pega só as ideias centrais. Então já fica uma dica aí para quem vai estudar para a próxima fase. Eu acho que é bacana você falar disso, e aí justamente esse caminho das pedras que você, como coordenando o curso da segunda fase de Direito, tentou trazer para ele essas orientações que você seguiu, e que algumas coisas funcionaram, outras não, e você adaptou. É isso que você está entregando nesse curso da segunda fase também, né, eu acho. Ah, sim, essa é a ideia, porque lógico que para cada um existe uma circunstância diferente ali, o que funciona, o que não funciona, o que o aluno tem de responsabilidade para fazer, mas num tom geral, eu acho que esse tipo de recomendação, se eu tivesse escutado, teria me ajudado muito a otimizar tempo de estudo, a estudar as coisas certas, pegar manuais mais diretos, que são mais simples, mais acessíveis. Enfim, aí, deixando claro para todo mundo, parte do meu trabalho aqui como coordenador não é só fazer as apresentações, mas sim estar à disposição de vocês quando vocês precisarem de dúvida, de dicas de bibliografia, estamos aí à disposição. Então, bacana. Muito bom. Antes de passar para o Rodrigo voltar a falar um pouco da Poli, só responder algumas perguntas aqui, de vez em quando a gente vai dando umas passadas aqui nas perguntas. Em relação a... Perguntaram sobre a documentação, se tem que ser assinatura eletrônica ou não. Assim, sempre é importante você pegar isso com a faculdade, mas uma minúcia, às vezes, o ideal é você mandar um e-mail para a unidade, onde você vai prestar essa prova, para perguntar, né? Para não chegar lá e por causa de uma assinatura, como foi o caso que o Lércio contou, você não conseguisse classificar, não conseguisse matricular. Então, se tiver alguma coisa que esteja fora do edital, que você tem dúvida, sempre tem no edital o contato da unidade, a gente manda um e-mail, o candidato pode mandar um e-mail, né? E aí para a faculdade esclarecer. Uma outra coisa, vamos vendo aqui, a Indiana perguntou sobre ciências contábeis. Esse ano, ciências contábeis... não saiu. Não teve vaga. Historicamente, a gente ficou até triste, né? Vamos ver que talvez saia... Então, a gente reformulou o curso, o curso está guardadinho, novo, em folha, mas nunca foi usado. Esse é um processo que talvez tenha o processo de portador de diploma superior, né? É outro, não sei se é o caso de alguém aí que está nos assistindo, mas, em linhas gerais, a USP ela tem o vestibular normal de ingresso, aí depois tem a transferência internamente. O que sobra da transferência interna são essas vagas que a gente está conversando agora que estão em disputa. Mas tem uma quarta entrada na USP, que é o que sobra da transferência externa, que aí quem tem diploma, que chama portador de diploma superior.
quem já tem um diploma pode requisitar essa vaga. Então, caso você não tenha sido aprovado aí na segunda fase e já tem alguma outra, uma primeira graduação, está na segunda, fica atento, ou manda um e-mail, a gente orienta você como você fazer isso. Mas tem esse... E geralmente, por exemplo, na Poli, eu não sei se direito, que direito é muito concorrido, acaba não sobrando nenhuma vaga para portador de diploma, mas na Poli, por exemplo, a prova da segunda fase é a mesma para portador de diploma superior, né? E eu sei que a mesma coisa acontece com a FEA lá, com Ciências Contábeis, onde ano passado teve essa prova de portador de diploma. Não sei, Luiz, você que comanda aí, eu posso falar um pouquinho da Poli? Só terminar aqui as perguntas. Tamires perguntou onde eu encontro as provas antigas da segunda fase. Você sabe essa, Lars? Então, é uma pergunta que todo transferido tem, inclusive é uma das perguntas que eu mais recebo do pessoal que vem perguntar. Então, a faculdade não disponibiliza as provas antigas da segunda fase no site, por uma questão, eu acredito que burocrática e prática para eles, porque geralmente eles costumam reaproveitar uma questão ou outra, então eu acredito que é por isso. Mas a gente tem separadas as provas aqui, caso vocês precisem, a gente passa para vocês aí. Então, isso é até uma coisa, eu acho bom e ruim ao mesmo tempo. No caso da Poli, ela é um dos cursos, são poucos os cursos que ela disponibiliza a prova com gabarito. Então, se você acessa lá no site da Poli, você tem acesso a todas as provas com o gabarito oficial. Então, é bacana o gabarito oficial numa prova dissertativa, porque você vê como ele quer que você resolva. Mas, por outro lado, né, o pessoal está sempre inventando uma nova questão, por ele ter dado publicidade a todas as questões anteriores. Então, a prova ela acaba tendo uma quantidade de possibilidades muito maior. Eu acho que o pessoal, em muitos casos, a gente prefere que o pessoal não tenha esse trabalho de publicizar e a prova fica sendo meio que parecida com a dos anos anteriores, né? Mais parecida. Ela segue sempre a mesma linha, mas ela é mais parecida, muitas vezes, você pode comprovar que talvez seja a mesma questão, isso já aconteceu em vários casos, essa de portador de diploma e transferência externa é a mesma prova, inclusive não mudam nem o cabeçalho, assim, talvez colocam o cabeçalho de transferência, USP e portador de diploma, é impressionante a preguiça, mas é isso aí. Isso é importante só o pessoal entender, como a primeira fase é a FUVEST, que faz, às vezes tem um banco de questões, são pessoas externas, às vezes, que elaboram essas questões, na grande maioria das vezes, e mandam, e esse banco, ele é pensado lá para montar a prova. Já a segunda fase, como unidade, são os próprios professores da USP, os próprios professores do curso, que organizam a prova. Então, por isso que a gente reforça aqui a importância de ter pessoas que já participaram desse processo e que são os coordenadores e que atuam com a gente para montar esses cursos da segunda fase. E esse é um diferencial imenso que você vai ter na sua preparação, porque os editais são extensos e assim a gente consegue direcionar vocês para onde é mais importante, o que você deve estudar. Antes antes de ter tantas questões disponíveis, né? Pelo nosso histórico, a gente sempre pega com ex-aluno, ou mesmo o site publica temporariamente, a gente vai recolhendo as provas, mas antes disso a gente já se baseava muito, e as provas da transferência externa para a segunda fase, elas são muito parecidas, não sei se o Léo vai concordar comigo, mas com provas de recuperação, né, a REC, a famosa REC, que é uma prova que engloba todo o semestre, né, uma prova que o professor lá da disciplina, ele tem que fazer uma prova que vai abranger o conteúdo abordado em todo aquele semestre daquela disciplina. Então, ela é muito parecida com base numa prova da transferência, onde em apenas algumas questões, não é nenhuma prova completa, ele tem que abranger todo aquele conteúdo que dá naquela disciplina. É mais ou menos assim lá em Ribeirão? Sim, com certeza. Um dos maiores sintomas disso são as questões interdisciplinares, assim, vamos dizer assim, que pegam pontos de mais de uma matéria, e eu reforço isso nas apresentações, matérias como Filosofia do Direito, Sociologia, IED, que é a Introdução ao Estudo do Direito, e matérias mais características do primeiro ano, que é um ano mais teórico do curso, elas tendem a se complementar muito bem. Então, a faculdade usa isso como recurso para explorar o máximo que eles conseguem do cronograma de aulas mesmo da faculdade.
Aí isso isso acaba sendo uma dificuldade para os alunos, né? Para os alunos não, para os candidatos, mas a prova é bem estruturada, a prova é bem feita, então não vai aparecer nada absurdo de lá, não vai aparecer nada de absurdo lá. Todos os tipos de conexões que eles fazem entre as matérias são bastante palpáveis, assim, não é um bicho de 7 cabeças que parece ser. Legal. Ó, duas perguntas aqui, Rodrigo. Uma que você já falou sobre um candidato por vaga, né? Que acho que você disse no começo. Acho que é importante reforçar aí para o Eduardo. E depois sobre enfermagem. Tá. Bom, sobre essa questão da relação. Agora, então tem um número de vagas e passaram, o VET nem divulgou qual por curso, né? Ela divulgou uma lista inteira de todo mundo. Então, a gente não sabe nem com quantos a gente está concorrendo. Eu já falei a minha teoria sobre isso, que é para que aqueles cursos com baixa concorrência, o pessoal não desencane porque tem os critérios mínimos. Então, mas na teoria passaram 3 candidatos por vaga agora para a segunda fase. E aí a pergunta dele está aqui na tela, né? E aí eles não necessariamente vão ter que selecionar um candidato desses 3. Esse que é a questão. Você precisa olhar o critério. Então, eu estou aqui com o edital aberto da Poli, por exemplo. Então, o critério é a pessoa acertar 1/3 da prova. De 9 questões, ela precisa acertar 3. Infelizmente, pelo histórico que a gente conhece, as pessoas não conseguem atingir. Essas vagas, elas vão para processo de portador de diploma superior. Ela não é preenchida. Não tem como você pedir. Você ficou em 3 vagas, você ficou em segundo, só que não atingiu, ou ficou em primeiro, só que não atingiu 1/3, não atingiu o critério mínimo, você não vai passar, né? Em cursos um pouco mais concorridos, talvez da área de humanas, isso acontece mais em exatas e biológicas, acaba tendo um preenchimento total, que eu estava conversando antes com o Laércio, ele falou que esse não é um problema lá de Ribeirão, de Direito Ribeirão, mas, na maioria dos casos, isso acontece sistematicamente, as pessoas não se atentam que isso é um critério eliminatório. E sobre a enfermagem, esse ano saiu para Ribeirão Preto, enfermagem? Eu não me lembro de cabeça do edital. Enfermagem, eu até conferi aqui, deixa eu falar para vocês, pessoal. Farmácia. Perdão, farmácia. Tem enfermagem e farmácia. Tem que conferir, porque farmácia Ribeirão está com erro mesmo. Eles publicaram um retificado que mudou a data, mas tiraram do site o link para o anterior. Então, tem que pedir lá na faculdade, aquilo que eu falei, vai ter que mandar um e-mail lá, porque é um erro, a faculdade comeu bola, porque ela colocou o retificado, só a parte que ela retificou sem toda a informação. Mesmo você tentou pelo site também lá da... Ele remete ao da Pró-Reitoria, por isso que o pessoal está perguntando aqui, agora entendi a de farmácia. Salvo engano, farmácia esse ano de Ribeirão era só uma análise do currículo, que tem casos como esse. Olha lá, farmácia, eu estou vendo aqui, Ribeirão é 11 a 13 de janeiro, né, a documentação que está listada lá no documento, mas acho que ele só colocou nesse edital aqui retificado as coisas que eram modificadas, né? Exatamente, relação, e tirou o outro. Exato, o problema é que ele tirou o outro, exatamente. Enfermagem, vamos puxar aqui, enfermagem, alguns cursos da saúde, como por exemplo, só para citar, nutrição é uma redação, a segunda fase. Então a gente dá 4 textos, umas publicações do governo federal, um livro, uma publicação da ONU, se não me engano, da FAO, né, questão dos alimentos, e aí você tem que elaborar uma dissertação, essa é a prova. E também tem os cursos que, inclusive, tem gente que deve estar comemorando, tem os cursos que não tem segunda fase. Exatamente, né? É verdade. Os cursos, por exemplo, a primeira fase já é classificatória e eliminatória ali do critério. Eu lembro de cabeça aqui, engenharia em São Carlos é assim, então, mas eu lembro que tem pelo menos umas 5 faculdades que não adotam a segunda fase como critério. Olha só. O problema é quando tem aquele critério, né, que aí que é um pouco subjetivo, né, que é o caso de entrevistas ou análise curricular, que não é um caso nenhum que a gente está falando, mas também tem na EASH, se eu não me engano, eu tenho a entrevista, também eu tenho a prova e tenho uma entrevista. EASH é o PILEF, né?
Aí acha USP Leste, exatamente. É o nome das unidades. Rodrigo, Onde aqui, falar outra pergunta aqui, ó, da Poli. pode, Não, inclusive, Vitor, deixa eu dar. eu gravei essa aula, deve, na verdade, é necessário que os esquadros, né, os dois tipos de esquadro, régua, compasso, né, porque você vai desenhar as vistas ou a perspectiva, e sem isso, meu amigo, você tá lascado, assim. Tem engenho, já aconteceu isso do cara ir para a segunda fase, a gente vai lá para dar uma força para o pessoal, sem isso, e foi difícil. Aí ele teve que esperar um colega finalizar a prova e teve meia hora para fazer rapidamente com o material do cara, mas é uma situação complicada. A gente fala isso bastante no curso e não deixa ninguém. A prancheta que não é permitido, a prancheta não é permitido. As mesas lá, geralmente, talvez eles vão fazer na engenharia civil, as mesas são bem... Tem um pessoal que leva durex para fixar a folha na mesa, né, para ela não escorregar, que é a função da prancheta. Mas a gente vai falar bastante sobre a utilização desse tipo de material. Desenho, só pegando o gancho aqui para não voltar em desenho, dessas 3 matérias da segunda fase, álgebra linear, mecânica e desenho. Desenho é aquela disciplina que o cara consegue garantir a aprovação dele por desenho, né? É uma disciplina relativamente fácil, um índice de aprovação alto na Poli, então não tem uma quantidade muito de pessoas que reprovam, né? É só você treinar os exercícios que a gente vai passar das provas anteriores, que a gente faz outros junto com você, para dar para se garantir. Eu conheço muitas pessoas que foram aprovadas só por garantir desenho. E falando mais um pouquinho sobre a prova, com 3 questões de cada disciplina. Num cenário geral, geralmente é uma fácil, uma média e uma difícil. Outro critério de estudar é você não se aprofundar muito nas questões difíceis e garantir pelo menos as 3 fáceis, né? Das 3 matérias. Aí já está garantida a sua aprovação, né? Que você só precisa acertar esses 3 pontos. Então, essas e outras dicas aí a gente vai falar mais também, ou se alguém tiver alguma coisa, a gente também já responde aqui. Beleza, agora uma pergunta para o Laércio aqui, importante. Para a prova de direito, pergunta da Raíssa. Precisa levar a legislação, Laércio? Nem a OAB, né? Então, na realidade, você não precisa e, se eu não me engano, você não pode. No edital está ali descrito que você não pode consultar nenhum material, mas você não vai precisar. As perguntas elas não vão ser com base... não vai exigir que você tenha ali o VADMECUM, que você tenha o Código Civil, que você tenha a Constituição ali do seu lado. Em tese, o que você precisa saber, você já tem que saber. Você não pode consultar na hora ali. Mas nenhuma das perguntas vai girar em torno da necessidade de ter ali o material do seu lado, até porque você não vai precisar citar artigos. A única parte dissertativa da prova é a questão dissertativa, que ela assume, na verdade, uma forma de redação, por ser extensa, então exige uma introdução, exige uma conclusão, uma argumentação construtiva, mas ali no meio você também não vai precisar nada de Constituição, Código Civil, Código Penal, Processo Civil, nada. Então não precisa. Legal. Lárcio, mais uma pergunta. A gente, além do chat, recebeu pergunta aqui no atendimento, do e-mail de alunos nossos, tudo. O pessoal perguntou se é verdade que na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, o direito romano tem um peso muito grande na grade curricular e ele é mais pedido, digamos assim, na segunda fase. É verdade isso ou não? Tem alguma disciplina aí que cai mais do que outra? Pelo contrário, direito romano especificamente as duas provas que a gente tem nesse modelo que hoje é a transferência da FDRP, nós temos 2 provas. Nas 2, houve 2 perguntas de direito romano, sendo que são 60 perguntas no total. 2 perguntas é uma porcentagem muito pequena. Você tem matérias como direito civil e penal que são realmente o grosso da prova. Não estou dizendo aqui que esqueçam direito romano. Eu acho que o pessoal pergunta isso porque é difícil ter direito romano em outras faculdades, né? Então o pessoal fica acabando com medo de não ter visto isso, talvez. Se eu não me engano, só tem na USP até hoje. Quer dizer, diferenciado. Vai que o Império Romano volta, né? Aí já tá... Rodrigo, agora essa aqui para você. Consegue explicar o item 8 do edital da Poli?
Nossa, deixa eu pegar aqui o edital aqui, pergunta Quanto específica. você acha que o edital... Então, vamos voltar aqui. Beatriz, então, é aquilo que eu te falei mesmo, confirmando aqui a segunda fase da nutrição, é a redação mesmo, e os textos não tem texto internacional, são só textos dos ministérios. Então, tem um texto do Ministério do Desenvolvimento Social e 3 textos do Ministério da Saúde, que é a Política Nacional de Alimentação, o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia Alimentar das Crianças Brasileiras. E o do Desenvolvimento Social é a referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. Então, a gente passa esses 4 textos e com ele você tem que estudar para uma redação que pode cair um tema relacionado a ele. Então, o que a gente recomenda nesses casos é você fazer uma leitura, um resumo, um fichamento desses textos, treinar, pode pedir para alguém ou ver algum vídeo sobre esses temas, a discussão sobre isso, e você treina uma redação sobre um desses textos, mas se ele te perguntar alguma coisa sobre um texto, não quer dizer que você só pode falar dele, né? Você pode relacionar eles, o ideal é que você faça isso, né? Para os professores da faculdade, Lércio, que está lá, sabe bem disso, quanto mais artigos, autores você relaciona, mais os professores gostam, e isso aumenta a sua chance de ser aprovado. Então, fica aí a dica aí para o pessoal que está prestando nutrição, que é a Faculdade de Saúde Pública. Peguei aqui o edital. O item 8 aqui, pelo menos nessa retificação, é item 8 mesmo, Luiz? Item 8, 15 de 1 de 21 da Poli. 21? Deixa eu ver se a data... É o calendário, pelo que eu entendi, é o calendário. Só deixa eu ver se a data bate. Mas o item 8 é o calendário, que eu não sei onde pode estar a dúvida, por isso que gerou a dúvida, será que é esse item mesmo? Mas eu vou falar do calendário, qualquer coisa, o Francisco, ele escreve novamente, no dia 11 a 13, a Poli institucionalizou que as pessoas precisam enviar um e-mail a partir das 8 horas do dia 11 até ao meio-dia do dia 13, para o e-mail externa.portador, que é o mesmo e-mail, .poli@usp.br. Enviar para esse e-mail a documentação que está no item 6, que é a documentação referente ao atestado de matrícula da instituição de origem e o atestado comprovando o vínculo da instituição de origem, né? Esses 2 documentos. Em PDF, cópia em PDF do documento. No dia 15, né, sai uma lista, né, ou seja, as pessoas, nesse dia a gente vai saber com quantos a gente vai estar concorrendo. No dia 31, no último dia de janeiro, vai ter a prova da segunda fase, e já no dia 19 de fevereiro, vai ter a divulgação, e a matrícula acontece no dia 22 e 23 de fevereiro, também com processo eletrônico, por enquanto, com o mesmo e-mail ali. Mas eu acho que é isso, eu não sei se eu acredito que talvez não seja esse item que gerou dúvida, mas esse era o item 8 ali, não sei se ele colocou alguma outra pergunta, não sei, porque tá bem explicado ali, é o calendário que vai seguir e não vai ter que entregar documento presencialmente. Então, manda e-mail, né, manda com cópia para várias pessoas, manda com pedido de confirmação de recebimento. Eu acredito que eles vão, né, para não ter essa dor de cabeça, eles vão criar uma resposta automática, tipo, recebemos o seu e-mail, fique tranquilo, né? Se lembre de anexar os documentos corretamente, imagina, isso já acontece, bem que o Gmail hoje avisa, né? Isso é bacana. Quando você fala do anexo e não anexa, ele avisa você que você não anexou o e-mail, o material, manda isso, se certifica, manda para você mesmo, para ver se chegou bonitinho, e manda logo no primeiro horário, não vai deixar chegar até o meio-dia ali do dia 13, manda logo no dia 11, mas a preocupação agora é conseguir esses atestados. Varia um pouquinho por isso que é importante todos lerem o edital da segunda fase, porque um pede o histórico escolar, o outro só pede o atestado de matrícula, no caso ali, a Poli que a gente leu agora junto, está pedindo só esse negócio em PDF, então talvez fique mais fácil da faculdade de origem providenciar essa documentação. Então, é importante, nesse momento, quem foi aprovado, fazer a leitura do edital da segunda fase no site
usp.br/pró-reitoria de graduação, PRG. Lá, alunos, transferência, lá vai ter todos os editais da segunda fase. Leia atentamente antes de ficar bêbado para comemorar, hoje, já que é sexta-feira, vai comemorar, é importante fazer essa leitura antes. Aí depois comemora. Aí amanhã pensa já na preparação. Laércio, outra pergunta aqui que o pessoal tem em relação à faculdade daí de Direito é o seguinte, por que é só o pessoal do primeiro ano que pode prestar? Eu estou trancado, eu posso prestar? Isso é uma coisa que é uma especificidade aí só da Faculdade de Direito de Ribeirão. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, só queria complementar o último ponto aí, um recado aí para os rapazes que vão prestar, tomem cuidado com o certificado de reservista. É um documento que é difícil de pedir uma segunda via e ele é exigido também no edital da transferência, então toma cuidado aí. Nossa, já nesse dia 11 e 13 na Direito Ribeirão já pede o certificado de reservista? Eu tive que apresentar também. Uau. Então fiquem atentos, isso realmente... Sim. Porque para você... Comprovante de votação não, né? Isso aí vai, muita gente vai cair, hein? Se pedir comprovante de votação. Mas falando sobre essa especificidade aí dessa exigência específica, né, dos transferidos serem primeiranistas, isso aconteceu porque recentemente, em 2017 para 2018, a faculdade trocou, a faculdade FDRP trocou o PPP da faculdade. Isso implicou uma remodelação de toda a carga horária, de toda a distribuição de matérias, e afetou a transferência também. A transferência antes dessa mudança do PPP, ela englobava não só os primeiranistas, mas de outros anos. Então a prova ela ficava mais complexa, ela tinha mais carga de matéria. E você não sabia para que lado a prova ia tirar. E um dos problemas disso é que se você pega um primeiranista para prestar uma prova contra alguém que está no terceiro ano, por exemplo, é meio desbalanceado. Então, esse é um dos pontos que levaram a FDRP a trocar essa... Eu lembro que tinha eu lembro que tinha o edital para quem ia prestar para o quinto semestre, era muito mais matéria do que 13 matérias quem ia prestar para o quinto semestre em Direito lá em Ribeirão. E então, aí eu acho que, acertadamente, eu acho que houve essa compactação. Então. Mas muita gente acaba ficando de fora, né? Esse que é o problema. Sim, existem vagas remanescentes em outros anos, só que aí essas vagas elas não são abertas para transferência, né? Gente que tranca o curso, que sai da faculdade, enfim, as vagas acabam surgindo, só que um terceiranista de outra faculdade acaba não podendo preencher. Então, por um lado é bom, por um lado eu acho uma decisão acertada, mas eu acho que faltou a iniciativa de querer também dar a oportunidade das pessoas entrarem na faculdade, seja no terceiro ano, ou seja no quarto ano, mas hoje, infelizmente, é restrito aos primeiranistas. Bacana. Legal. É importante lembrar para as pessoas que existem a transferência interna também da USP, antes da externa, né? Então, os alunos que já são da Universidade de São Paulo podem transferir de curso. Então, às vezes, também alguém vem pela externa, aí pergunta, depois eu posso ir para a interna? Sim, depois de um semestre, um ano, você, né, quando abre um novo processo, você pode... Muita gente faz isso. Lá na Poli, muita gente faz isso. O problema da transferência interna, acho que isso funciona para a USP toda, é a média ponderada. E quando você entra pelo processo de transferência externa, a sua nota, quando você faz a equivalência de disciplinas, e você consegue atribuir, não mais fazer essa disciplina na USP, quando ela é aprovada, mas a sua nota ela é nula, você não tem nota, você não carrega a sua nota da instituição de origem. Então, você fica com média ponderada 0. Essa é o único senão. Geralmente, o pessoal tem que cursar um ano, né? Geralmente, eu oriento da seguinte maneira. Olha, se matricula em se você quer se transferir internamente, se matricula em algumas disciplinas mais tranquilas, tenha uma média ponderada alta, para depois pedir essa transferência interna. Mas isso, obviamente, é concorrencial, né? Se você tem uma média ponderada nula lá, mas essa vaga ela existe e ela está ociosa, ela vai para você antes de ir para o processo de transferência externa, que são essas vagas que a gente está falando aqui. Outra pergunta, o pessoal com bastante dúvida em relação aos documentos aqui. Vou pôr as 3 de uma vez.
O André perguntou, o item 6 são documento, padrão de todas as escolas, item 6 da Poli? Não sei se o Rodrigo pode ajudar. Item 6 só pede o documento, mas esses outros são padrão de todas as escolas, só precisa levar atestado de matrícula. Aí sobre o atestado ainda. Atestado de Não, o matrícula... item 6, eu estou lendo aqui, Luiz, só para responder rapidamente o item 6, é os documentos da Poli, como eu falei, consultem o edital. Na Poli fala do atestado de matrícula da unidade da instituição que a pessoa está inscrita, né? Especificando o semestre, o ano que a pessoa está matriculado, ou o atestado comprovando o vínculo do aluno a uma instituição especificando o ano. Então, o atestado do vínculo ou o atestado de matrícula. Para mim, são a mesma coisa, não sei qual a diferença. Mas na Poli só pede isso, mas como o Lércio falou, precisa cada um consultar, de repente pode pedir até o seu certificado de reservista ou comprovante de votação. Não, comprovante de votação é o que inventei agora, mas atestado de reservista já pediram. E o atestado tem que ser de 2021? Não, né? Pode pedir agora. Geralmente, faça essa... Não espere... Eu entendi a preocupação, que como ele vai apresentar no dia 11 e 13 de janeiro, precisa ser do ano que vem? Não. Faça agora isso. Solicite a data da hora. No momento que você solicitou, você pode perder o vínculo ali, pode, mas eu acho que não vai ter erro nenhum se você solicitar agora, porque tem um período da rematrícula. Isso é uma boa questão, hein? Porque nunca o processo de transferência foi exatamente nesse processo de mudança de ano e mudança de semestre letivo, onde as pessoas podem perder o vínculo com a instituição de ensino de origem, né? É verdade. Então, pode gerar muita confusão. Na dúvida, eu pediria um agora e peço um outro depois. Se não chegar, eu apresento. Eu entendo que, né, uma pessoa especialista em direito aqui é o Laércio, mas eu entendo que é o que saiu no edital, né? Então, se a pessoa estava matriculada em 2020, vale o de 2020, né? Porque foi quando saiu a primeira vez o edital, da primeira fase e tudo mais. Sim. Tem como eles ficarem com É complicado, porque esse é o primeiro ano, infelizmente, que vai acontecer isso. As pessoas elas vão ter que renovar a matrícula na faculdade delas de origem, né? Porque ainda não, querendo ou não sabem do resultado do processo de transferência, vão ter que pagar lá a mensalidade se for particular de janeiro, fevereiro, né? E até conseguir aprovação. Antes não, antes o cara já não tinha mais essa renovação. Infelizmente, esse é um prejuízo que essa pandemia trouxe aí para gente. Eu só queria fazer um comentário em cima disso aí, se vocês me permitem, porque Claro. é uma situação bem complicada, é uma situação de incerteza. Você não sabe exatamente o que você precisa levar e você está tenso, você quer fazer certinho o processo de pegar os documentos certinho, só que o edital ele é muito pouco específico, então ele fala na necessidade de você não quebrar o vínculo com a faculdade antes de começar o vínculo com a nova faculdade, porém, às vezes você está... no meu caso, por exemplo, eu estava cursando o segundo semestre quando eu fiz a prova de primeira fase, aí passei para o terceiro semestre e o resultado saiu durante a minha graduação no terceiro semestre do curso. E eu não podia sair da faculdade porque estava escrito no edital que o vínculo não poderia ser quebrado. E aí o resultado saiu no meio do semestre e eu falei, vou ficar até o final aqui. São muitas variáveis, né? Gera muita dúvida. Eu acho que é bacana, isso, assim, o pessoal também mandar a gente, como coordenador dos cursos, assim, o pessoal mandar, porque algumas coisas a gente não sabe responder também, a gente fala em redundância, né, para o cenário de menor incerteza, mas algumas coisas a gente já viveu por experiência própria ou experiência de outros alunos, e a gente consegue passar o que aconteceu e a pessoa ela fica mais tranquila. Isso é um aspecto que também ajuda, não é direto ligado à disciplina que o cara está estudando, mas ajuda porque ele é bem genérico e gera... Na verdade, eu não acho que ele é genérico, é que eu acho que tem tantas variáveis por trás, caso a caso, que acaba, para ele não contemplar especificamente todos os casos, eles fazem propositalmente genérico, né? Uhum. E às vezes o setor que vai te atender na faculdade, quando você vai ligar para tirar esse tipo de dúvida, não é o setor que está responsável pela prova de transferência, é um setor que não tem informação nenhuma sobre a transferência. Então você vai passar nervoso. O ideal é mandar e-mail para o setor específico de graduação, da comissão de graduação. Eles geralmente, não estou falando no caso do direito, né?
geralmente respondem ali com alguma margem ali, mas... O importante se não tem um e-mail específico da transferência ou do processo à unidade, mas certamente tem um e-mail específico da seção de alunos de graduação, que é alguém interno da seção de alunos de graduação que está responsável por conduzir esse processo de transferência. É importante, na falta de... para qual e-mail eu mando? Assim, a seção de alunos de graduação de todas as unidades, certamente tem os e-mails delas divulgados no site lá deles. Legal. Aproveitando que vocês falaram agora dos documentos, dessa diferença aí dos prazos, já pensando para o ano que vem, tem uma previsão, vai acontecer a transferência? Como é que está isso aí, Rodrigo? Bacana você ter falado disso. Assim, eu tenho um colega meu que hoje ele é professor lá da Poli, lá da USP, ele estava conversando com ele sobre como está indo o processo. A USP ela não parou em momento algum, né? O Lércio, como aluno, pode comprovar isso, e de alguma maneira já se consolidou que o primeiro semestre de 2021 ele vai ser online. Vai ser virtual, né? Eu não sei quais informações que o Lércio tem lá, mas assim, o processo, como não se encerrou, os alunos, as provas foram realizadas, estão sendo realizadas, os alunos estão progredindo nos anos, progredindo nos semestres. A gente acredita que a nossa preocupação era ter alguma coisa no calendário de graduação. Foi publicado, inclusive, nesse site que a gente está falando tanto aqui, que é o usp.br/pró-reitoria de graduação, tem esse calendário, o calendário acadêmico de 2021, né, 21 e 22, e lá consta todas as datas onde as unidades precisam encaminhar para a pró-reitoria de graduação, a quantidade de vagas que tem no processo de transferência externa. Bom, e resumindo da história é o seguinte, que todas essas datas, elas continuam iguais como foram todos os anos, né? Isso nos faz acreditar que o processo de transferência externa ele vai acontecer nas mesmas datas que estavam previstas acontecer esse ano, né? Que era o edital em março e depois a prova em maio, né? E aí a segunda fase lá em julho e agosto. Legal. Então aí, pessoal, continua. Quem ainda não participou esse ano, se prepara já para o ano que vem, porque o que tudo indica aí, tá tudo certo, vai acontecer nos mesmos prazos que aconteceu esse ano saindo o edital. Aí, acho que a pergunta do Mário é nesse sentido. Será que vai ter mais ou menos vaga no que vem? Mário, essa é a dúvida. A gente discute, tem bolão aqui dentro dos Digitus. Não sei se o Léo está participando do bolão, porque tem parte do pessoal que fala, olha, vai ter menos vaga, porque, né, o pessoal, né, vai estar confuso de entrar e tal. Por outro lado, tem um pessoal que acredita que houve uma desistência maior, né? Por tudo isso que aconteceu, né? Por o cara estar fazendo o curso à distância, algumas pessoas não se adaptaram. Então, essa é a dúvida. Eu sou do partidário, no bolão lá, eu coloquei que vai ter mais vagas, porque todas as universidades perderam, né? Não foi só perder as particulares, até por uma questão financeira, a pessoa não conseguir mais pagar, mas eu acho que essa perda, essa evasão universitária, ela foi geral, inclusive na escola pública. Então, tendo isso em vista, eu acredito que vai ter mais vagas. Legal. Agora aqui a gente já está encaminhando aí, pessoal. Quem ainda tiver dúvidas, tudo vai mandando, porque a gente vai fazer ainda algumas umas rodadas finais aqui para a gente dar nossa live. Vamos lá, algumas perguntas. Primeiro comentário aqui, acho que esse é para o Laércio aqui, ó. O Alexandre falou aqui, ó. Olá, boa noite. Da Conceição, só Paraíba, faculdade que estudo. Já estudei direito romano, é muito importante. Olha lá, a gente caçoando do direito romano, então o Alexandre, que gosta do direito romano. Não, eu concordo 100% com ele, tem a sua relevância. Não sabia que tinha outras faculdades. O que eu sei é que a USP é uma das poucas faculdades que mantém o direito romano no currículo, na grade, né? Mas eu não vou questionar aqui, porque quem sou eu para falar se está certo ou não. O direito romano tem a sua importância, sim, ele tem a sua aplicação no direito civil também, então é inegável. É a base, né? A nossa base, né? Sim, sim. Tudo foi, a gente só copia o que
só modifica um pouquinho. Legal. Mais uma pergunta aí do pessoal do direito, Lércio. João Vitor, estudo direito na UFRJ, entrei no primeiro semestre de 2020, devido à pandemia eles atrasaram o cronograma e por enquanto só realizei o primeiro período. É possível que me veja fazer a segunda fase nessa circunstância? Cara, sim, é possível. Você vai ter um trabalhinho generoso aí quando você entrar na faculdade para recuperar, para colocar em dia as matérias que você não teve. Mas você pode prestar, sendo aluno do primeiro semestre, você pode. Eles não têm nada escrito, não tem nenhuma exigência escrita de você terminar o primeiro ano, ou seja, você concluir os 2 semestres. Você precisa estar num dos dois para prestar a prova. E essa é a restrição. Aí, quando você fizer a matrícula na faculdade, né, e torce pela aprovação aí, quando você fizer a matrícula, você vai pedir as equivalências, e o que você não conseguir equivalência, você vai ter que fazer. Por exemplo, eu fiz um ano e meio de PUC, eu fiz até o terceiro semestre, e eu voltei para o terceiro semestre aqui, e as matérias que a PUC não tinha no primeiro ano, eu vou ter que fazer também. Estou fazendo algumas esse ano, vou fazer algumas mais para frente, mas não tem como escapar disso não, cara. Mas respondendo a sua pergunta, sim, é possível. É legal, essa adaptação curricular é bacana. O cara conhece gente de vários de anos diferentes, ele conhece a faculdade toda, tal. É bacana, né? A menor preocupação dele é fazer essa adaptação. Exatamente. Agora aqui eu pergunto... Desculpa, te cortei, Lércio? Mas eu só falar, isso aí faz parte, é um processo de integração muito legal, até porque o pessoal passa do quarto ano, quinto ano, já não quer nem saber mais quem que é bicho, quem que não é. Então, por esse lado, é interessante. A FDRP, especialmente, é uma faculdade muito integrada. Eu falo em comparação com a PUC, por exemplo, juntavam vários alunos de vários cursos no mesmo campus, né? Às vezes, eu sinto que a FDRP é muito mais integrada, é uma faculdade que tipo, tem uma harmonia entre os... Não digo 100%, mas uma vontade dos alunos interagirem, se ajudarem na medida do possível, se conhecerem, as repúblicas também. Então, fica aí o elogio, é um ambiente muito confortável também. Esse tipo de processo se torna muito mais natural, que você falou de cumprir matérias em outros anos, enfim. Legal. Agora a pergunta do João Vitor. Rodrigo, acho que é um concorrente da Poli Estudo em uma também. universidade pública. Então, esse é o vínculo, né? Que já estudam, porque tem uma dúvida, que esse cancelar a matrícula é uma coisa, que eu acho que não é permitido para o processo de transferência. Você pode trancar a sua matrícula, porque trancando a matrícula, você continua com o vínculo com a sua faculdade de origem, né? Porque tem algumas faculdades que falam assim, não, você pode deixar sua matrícula trancada aqui durante 2 anos. Então, você continua vinculado àquela instituição de ensino, né? Agora, cancelar, eu não sei se você usou o termo errado ou se tem, mas eu trancaria a disciplina, trancaria a sua matrícula, você continua com o vínculo, você pode acionar, mas a partir do momento que você está cancelando, eu entendo que você não tem mais o vínculo a essa instituição de ensino. Isso não pode na transferência, né? Então, é importante isso, verificar se está cancelado ou trancado. Cancelado, na verdade, eu acho que é trancado. Eu nunca vi esse termo, não sei se o Lércio já ouviu. Mas, assim, trancado e verificar quanto tempo você permanece com esse vínculo, se ainda está ativo esse período. Aí não tem problema nenhum. Para quem... Pode É falar. uma dúvida, É a mesma, parece que é parecida, né? Aqui no estado de São Paulo, tem as 3 públicas, né? Você não pode estar vinculado a uma mesma universidade pública paulista, eles pegam esse vínculo quase que imediatamente, né? A partir do momento que você entra em uma, sai na outra. Se eu não me engano, tem alguma restrição de manter um vínculo com uma federal e uma estadual, né? Manter 2 vínculos. Preciso confirmar isso. Eu tenho certeza das 3 públicas paulistas, né? Você só pode manter o vínculo ativo em uma delas, né? Salvo sejam cursos distintos, assim como, você está um curso de especialização em uma, graduação ou mestrado em outra, mas 2 graduações ativas em universidades públicas paulistas você não pode ter. Legal.
Eu acho que a Silvana pediu o contato aqui da Faculdade de Enfermagem de Ribeirão, já vai pegar, já posta para você. Bacana. Que eu acho que essas dúvidas. Isso que a gente falou, gente, desde o começo, não vacila com o documento. A gente sabe, ainda mais no momento que a gente está, às vezes está com um quadro reduzido de funcionários nas instituições de ensino, né, seja nas que vocês estão estudando ou até, né, para que nas unidades da USP. Então, não deixa para a última hora, porque não é igual ao trabalho que você não entregou, você vai falar com o professor para ele pedir mais prazo e tudo mais. Perdeu, acabou, assim. Você não vai conseguir fazer a prova, você não vai conseguir se matricular. Então, não deixa para a última hora os documentos. Se vocês têm dúvidas, já foram convocados, entra agora no site da Pró-Reitoria, vê lá o edital, ficou com dúvida, manda agora um e-mail para a unidade perguntando. Não respondeu, segunda, Só terça-feira, segunda, começa a ligar. Que isso, não. Eu não acredito que ninguém vai responder numa sexta-noite, mas segunda-feira, ligar novamente, tal, reforçar. É importante essa leitura e é tudo claro para vocês o que está escrito no seu, você entender a regra do jogo. Agora é um jogo mais específico ainda. A transferência, a primeira fase já é específica, agora a segunda fase ele é mais específico. Você precisa entender qual é a regra do jogo. A leitura do edital é passo importantíssimo. Está cortado o seu áudio. Desculpa, eu me mutei aqui por causa da distância, desculpa. Sobre enfermagem, eles não têm o e-mail divulgado na página, né? Então, aí você entra pelo próprio site e manda o e-mail para eles, aí nesse contato, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, tá? Então, aí ficar... Vou buscar aqui o da farmácia aí que o pessoal tá pedindo, mas, gente, sempre lembrando que editais, tudo completo aqui no site da Pró-Reitoria, tá, gente? Então, vou colocar mais uma vez aqui o site da Pró-Reitoria. Qualquer dúvida, tudo vocês colocam lá. Falar que a gente está encaminhando aí para o final, a gente já completou 1 hora, agradecer desde já a participação de todos, as perguntas que vocês enviaram, acho que isso vai ficar disponível aí no nosso canal, a gente vai enviar para os nossos alunos. Falar que a gente tem os cursos, né, de Direito aí com o Laércio, da Poli, com o Rodrigo, de veterinária também, são cursos concorridos e são cursos que você precisa ter uma nota mínima. Não adianta achar que você já está aprovado só porque você foi para a segunda fase. Pelo contrário, agora que é a hora de você ter um bom desempenho e ter uma nota muito acima do mínimo, né? Porque você precisa ser aprovado, você precisa entrar e a USP não vai aprovar todo mundo com qualquer nota. Tá bom? Então, queria ir caminhando para algumas pessoas reforçando se ainda tem alguma dúvida, mandar aí para a gente. Depois, se tiver dúvida, né, se você não está assistindo essa live ao vivo, pode mandar nos nossos canais de atendimento, no site do Getusp, tem lá o nosso WhatsApp, tem o nosso e-mail também, o faleconosco@getusp. Então, vocês podem mandar, a gente responde aí, tenta ajudar todo mundo na medida do possível. Então, fica aí para quem quiser perguntar uma coisa e as considerações aí da nossa conversa, Rodrigo, Laércio aí querem completar alguma coisa. Finalizar, Laércio, eu falo por último aqui. Beleza, eu queria falar um pouquinho também, a gente falou das partes formais, as questões técnicas ali da transferência, eu queria falar um pouquinho da FDRP, para quem vai prestar transferência aí na segunda fase. A FDRP, eu realmente gostei muito de me transferir para cá, não é da boca para fora, a integração aqui entre as turmas, entre os anos é muito grande. A recepção aqui é bem legal. Quando chega um transferido em faculdades assim, as pessoas geralmente não sabem quem eles são. Aqui você vai ser presenteado com uma coroa, que é o nosso adereço de bicho. Então você usa, o pessoal sabe que você é novo na faculdade. Quando você ganhar um apelido, você vão escrever o seu apelido na coroa. Então é bom porque as pessoas mais velhas sabem que você é novo, fazem questão de te chamar para fazer as coisas. Vem no treino de futebol, vem para a bateria, quer fazer parte da chapa do CA, da Atlética. Enfim, isso é muito bom mesmo, faz toda a diferença para quem está chegando. Se eu posso vender meu peixe aqui também um pouquinho, eu moro aqui na República Nave Russa, é uma república que hoje só tem moradores do direito, nós somos 9 moradores. Para os rapazes aí que têm interesse em dividir uma casa, assim, a gente tem um ambiente muito família aqui, é muito gostoso. Vocês estão todos convidados aqui, quando for possível, vir conhecer a casa, passar um final de semana. Tem eu e o Marco moramos juntos aqui, somos 2 transferidos que a gente divide a mesma casa. E para as meninas, se vocês também quiserem
dicas de república, a gente tem repúblicas que são muito legais também, a gente podem chamar a gente no WhatsApp, a gente dá umas dicas para vocês, passa contato, o que vocês precisarem também, fiquem à vontade para chamar a gente. E, bom, acho que é isso, se pintar mais uma dúvida aí, fiquem à vontade, mas é o que eu queria falar mesmo da FDRP. Tomara que tenha sido produtiva a conversa aí, que eu tenha conseguido contribuir com as dúvidas, com a discussão, e é isso. Legal, Laércio, muito obrigado, acho que você esclareceu bastante coisa aí para o pessoal, e toda a sua trajetória já que veio de transferência da PUC, depois foi aí para a Faculdade de Direito da USP de Ribeirão, acho que é muito importante isso, pessoal. Coloquei aqui o e-mail da Faculdade de Farmácia de Ribeirão que pediram também, tá? E a gente, então, tá aí compartilhando com o pessoal, os nossos contatos aí, agora eu tô passando aqui no banner. Chegou mais dúvidas aqui, que é aquela lá sobre o Rodrigo, aproveitar as duas dúvidas aqui da Poli, vou colocar para você e você faz suas considerações finais. Eu vou colocar elas três juntas, aí você responde de uma vez, acho que já faz sua fala. Validações de diploma da Poli, tá? Pelo menos cálculo. E a dúvida do João é como estudo na Unicamp, caso passe na USP, como procedo, já cancelado. Acho que nossas faculdades não se conversam tanto assim quanto a gente pensa. Não, já é pelo contrário, Luiz. O processo, ele vai... Essa documentação é uma documentação inteira. Você vai fazer uma solicitação de transferência, eles vão enviar a sua documentação para a USP. Eu não sei se foi assim o caso do Laércio, mas geralmente é assim. Existe um trâmite entre as faculdades. Bom, mas respondendo sobre a validação, a gente chama de equivalência de disciplina, né? Essa equivalência, o aluno ele vai ter que solicitar caso a caso, né? Ela não é dada automaticamente, então vai ter que preencher o requerimento lá, disciplina por disciplina. Você vai ter que anexar nesse requerimento o seu histórico escolar, a sua nota e a ementa da disciplina do curso de origem, né? E tem dois critérios básicos, né? O critério básico é a carga horária e o conteúdo. Aí, quem faz essa avaliação, geralmente, é o coordenador, ou se só tiver um professor, coordenador da disciplina. Ele vai olhar, como é um critério não tão objetivo, tem um critério básico ali da carga horária, né? Mas eu acho que ela perguntou alguma coisa específica, pelo menos os cálculos, né? Eu tenho o critério também, no caso da Poli, da validação pela prova. Se ela acertou o 50% da primeira fase da prova, ela já obtém a equivalência automática, e na segunda fase também. Se ela passa, ela pode ser aprovada, mas, como eu falei, ela pode acertar 3 de desenho e zerar as outras 2 ali. Mas se ela acertar 50% das 3 disciplinas da segunda fase, ela automaticamente já consegue a equivalência de disciplina pela prova da transferência. Então, eu não sei se isso acontece em todas as unidades, mas o critério básico é a carga horária e a ementa, tem que bater minimamente. Pode ter uma coisa de diferente ou outra? Pode, mas a essência da disciplina ela tem que ser igual, e quem vai avaliar vai ser cada professor ali, que vai dar o ok, vai dar o visto dele, eu isento ele de fazer a minha disciplina. Tem alguns professores que são enciumados, assim, ele acha que a disciplina dele, por mais que ela é igual à disciplina exatamente do outro, mas ele não pode se formar naquela faculdade sem fazer a disciplina dele. Eu acho que foi você, né, Larson, que contou qual é a disciplina em Ribeirão que acontece? Olha, tem várias. Se eu começar a falar, a live não vai acabar, não. Ego de professor é complicado, viu? Mas consegue, se for, consegue. Assim, isso a gente tá brincando aqui, mas tem uma grande maioria ali, se for igual, é difícil não dar. Cálculo, no caso, que ela perguntou ali, cálculo 1, 2, 3 e 4, geralmente o conteúdo ele é igual das principais faculdades de engenharia. Legal. Uma outra dúvida aqui que o pessoal colocou sobre, a Daniela perguntou sobre como que são as entrevistas da área de biológica. Olha, assim, que acho que a gente pode falar do histórico, assim, eles vão olhar seu histórico também, escolar, tudo, e aquilo, né, vai muito de cada unidade, professor, é bom você olhar o edital, mas, assim,
Sempre eu teve um colega meu que prestou transferência que falaram assim, a primeira pergunta era, por que você quer se transferir, né? Essa é a pergunta. Então, assim, o professor vai de ver o emprego, né? empenho, né? É exatamente isso. Você só fala, só quero porque parece que a USP é mais legal, tem mais festa. Acho que sua chance diminui. Você falou, olha, porque eu tenho uma condição financeira e uma universidade pública vai ajudar muito eu, minha família. Isso é uma coisa válida, pode ser falado. Agora, tem outros motivos, né? Mostrar o seu empenho pelo curso, a sua vontade de estudar aquela matéria, seguir a carreira, quais são seus planos e tudo mais. Isso conta muito e isso os professores valorizam. Claro que tem uma diferença de cada lugar, mas acho que, em linhas gerais, os professores analisam isso. A pergunta é por que você quer, né? Você tem que ter isso claro para conseguir. O apelo financeiro ele é muito relevante, bom, né? Ainda mais nesse período, digamos assim, de pandemia, acho que é um critério válido, mas se não for o caso, eu acho legal também não mentir, né? Eu acho que é o principal esse problema. Se não for esse o caso, pode ser só falar aí, estudar um pouco da linha de pesquisa que aquela unidade faz, né? Falar que mostrar um pouco de conhecimento específico daquela unidade, que como uma ambição de sempre estar lá junto com eles. Eu acho que é outra linha que o entrevistado ele pode seguir, assim. Acho que pode ser esses dois lados. Legal. Eu acho que é isso. O pessoal está agradecendo. Obrigado também vocês aí pela participação. Deixa eu só fazer um recado final aqui, Luiz. Primeiro, novamente, parabenizar todo mundo que foi aprovado, o pessoal que já não tem segunda fase, já está lá dentro, vai passar um Natal e um Ano Novo legal, né? É gostoso de saber que vocês, a gente está contabilizando aqui quantos alunos nossos da primeira fase já estão nessa situação, para depois a gente mandar um parabéns especial para vocês, e convidar todo mundo que não é nosso aluno ainda, matricular nos nossos 3 cursos da segunda fase, um Laércio aqui de Direito Ribeirão, tá muito bacana o que ele está fazendo e mandando aqui para a gente, e ele é todo atencioso, ele vai te responder até de madrugada, ele passa o WhatsApp, eu falo, não passa o WhatsApp, aí que o pessoal vai te encher o saco de madrugada, ele passa o WhatsApp. E também o da Poli aqui, o pessoal já tem meu WhatsApp que eu administro vários grupos da transferência, então o pessoal já me escreve direto. Mas também pode mandar dúvida pelo WhatsApp. O pessoal de veterinário, esse curso está muito legal, ele ficou um ano sem, porque não teve vaga nos anos anteriores, mas ele está redondinho esse curso. E a gente preza por isso, assim, hoje o dia da divulgação de uma etapa da transferência é um dos dias mais importantes aqui do Getúlio, porque é uma conclusão ali do trabalho que foi realizado aí ao longo do ano. A gente sempre se policia para sempre estar melhorando o curso. Até esse curso da Poli, ele foi reformulado, porque a gente não ficou satisfeito com o índice de aprovação, que já tinha sido alto, mas a gente queria um patamar mais alto, como era o nosso histórico. Então, isso é muito importante, vocês saberem que a gente está aqui para ajudar vocês, e espero encontrá-los como aluno aí no nosso curso da segunda fase. Obrigado, Luiz, obrigado, Laércio, e estou à disposição aí. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos e todas pela participação, sucesso. Quem tem interesse, acesse nosso site, aproveita que está com promoção, curso ainda, agora aqui até o final do ano, pode pagar em até 10 vezes sem juros no cartão. Se tiver dificuldade, né, quiser pagar à vista também, tem desconto, entre em contato com o atendimento do Getúlio, porque eles fazem um preço aí especial. E é isso, agradecendo a todos aí pela participação, pelas perguntas. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, gente.